em alegria, em paz e segurança. E nós te agradecemos por isso, Pai. Eu te peço nessa hora, Deus, usa a minha vida como teu querer, do jeito que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Mas revela a tua vontade, Senhor, através da palavra. Ajuda-nos a entender os teus caminhos, Pai. E aquilo que não for para nós, Pai, amém, nós aceitamos a tua vontade. Mas aquilo que for para que os teus filhos tenham discernimento, que nessa hora, Senhor, o nosso coração seja terra boa, para que a sua semente caia e cresça, dê frutos em nome de Jesus. Pai, é o que te pedimos nessa hora, Deus. Usa a minha vida por misericórdia, Deus, e revela a tua vontade. Fala com a nossa necessidade, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém, igreja? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor então? Você que está em casa assistindo, então, irmão, agora é hora, hein? Curva teu coração diante do Senhor, esquece o que está acontecendo no mundo e presta atenção na palavra. Amém? Opa, aleluia. Eu vou usar meu cadernão aqui, então vou ficar andando para cá de vez em quando, tá? Mas pode deixar como está aí, tá bom. Mas tá okay. O povo está ouvindo, né? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, por favor. O Vitor já colocou essa imagem aqui, ó. Era só para o final, mas aí você pode olhar aí. Daqui a pouco você vai entender melhor. Depois que os irmãos usarem, você pode apagar para nós a luz? Depois que tem gente com a Bíbliazinha, oh, aleluia, Bíblia de papel. Ou glória, não usa dados móveis, né? Amém? O bom da Bíblia de papel é que não usa dados móveis, né, irmãos? Não entra na rede. Amém? Bom, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, versículo 54. Vamos ler em nome de Jesus. Pode ir lá, Vitor, está lá no começo da palavra. Tem um slide antes desse? Não, né? Tem? Então, aí ó. Eu tinha até esquecido, irmãos, perdendo o hábito, né? De domingo a gente não tem isso, né? O tema dessa palavra aqui, ó, para você e para mim e para os irmãos que estão em casa, ó. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? É o tema da nosso devocional de hoje. E o texto é esse próximo aqui, ó. Mateus 27, 54. Vou ficar de costas para os irmãos um pouquinho que eu vou ler ali. Quando o centurião e os que com ele vigiavam não. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Se você entendeu e concorda, e você se vê nessa passagem bíblica, porque quando nós lemos a Bíblia, às vezes, não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu me vejo lá, fico tentando imaginar a cena conforme os filmes que eu já assisti. Amém? Todo mundo entende assim? Amém. Se você entende, consegue visualizar com o seu coração aí, Jesus vencendo na cruz, vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Esse é o texto. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aí, do que essa palavra está falando? Está falando do dia da crucificação e da morte do corpo de Jesus Cristo, homem. Amém, pessoal? Amém. Porque é como diz o apóstolo Paulo, ele é o Jesus Cristo, homem, ele é Deus sim, 100% homem, 100% Deus. E naquele momento, o homem Jesus Cristo, né? Jesus, não o Cristo, Jesus estava morrendo na cruz. E aí era tarde, se eu não me engano, da sexta-feira, e aí o céu ficou escuro, pelo menos nesse evangelho de Mateus. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns pontos. O céu ficou escuro, a terra começou a estremecer, e um vento começou a soprar, e as coisas começaram a ficar muito estranhas. E aquele povo todo ficou aterrorizado. E a Bíblia diz que o centurião... O que é um centurião? O centurião era um soldado romano que tinha uma patente, que era responsável por 100 homens. E esses homens que estavam com ele estavam ali vigiando Jesus. Amém, igreja do Senhor? Quando eu olho para a Bíblia e vejo alguém falando assim:
estava vigiando Jesus. Para quê, cara? Amém? Se ninguém acreditava que ele fosse sair da cruz, não é, pastor? Por que precisa vigiar, cara? Né? Se ele não ia fazer nada mais. E aí, olha que interessante, esses soldados tinham a missão de vigiar, de olhar para ver se ia correr tudo bem, se eles iam morrer direitinho. Amém? Por que eles? Porque não tinha só Jesus, tinha Jesus e mais 2 homens dos seus lados aqui. Inclusive tem um episódio muito interessante, porque um deles acaba sendo ali causando uma situação que de repente não estava prevista, né? No caminho do Senhor. Aquele homem começa a tirar sarro de Jesus e fala: já estou lascado mesmo, eu vou zoar todo mundo que está na cruz aqui, né, cara? Eu fico pensando, o cara não estava machucado, será, né? Mas enfim, e aí o outro fala: não, nós temos culpa, porque eles eram cúmplices, né? Eles sabiam que cada um tinha cometido um crime, então cada um estava ali, sabia por que estava ali, mas eles olharam e falaram assim: mas esse aí não, eles conheciam Jesus. Amém, pessoal? Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era aquele homem que estava na cruz lá, e eles sabiam que aquele homem era inocente, que ele só tinha curado pessoas, que ele tinha falado sobre um reino, que ele tinha falado sobre um Deus, enfim, amém? E aí um deles olha e fala assim: meu, você está louco, para de falar isso aí, nós sabemos porque estamos aqui, mas esse cara aí que está aí, ó, esse é inocente. Aí ele olha Jesus na cruz, com aquela coroa de espinhos, e escrito numa tabuazinha, e para que os irmãos saibam, né? Eu até coloquei no fundo de tela, não precisa colocar não agora não. Não, no fundo de tela do nosso computadorzinho tem um tal lá, né? Você sabe o que é tal? Quem sabe o que é tal? Levanta a mão, quem está aqui, né? O tal é uma cruz de madeira em forma de T, e é que uma ordem de religiosos aí usa, né? E aí os irmãos falam: mas aquilo ali, porque na verdade a cruz verdadeira era assim, né? Era um T, não era isso aqui, ó. Na verdade isso aqui é uma cruz ilustrada para que as pessoas entendessem melhor a imagem, né? Mas enfim, e aí Jesus estava lá naquele T, e provavelmente uma tábua em cima, escrito lá: Rei dos Judeus, né? Não é assim? Vocês estão entendendo, igreja? Amém. E aí aquele homem olha para aquele homem inocente, sofrendo, com uma coroa de espinhos e uma tábua escrito Rei. E ele olha e fala assim: quer saber? Se ele é o rei, ele é o rei da cruz aqui. Ele olha para Jesus e fala assim: quando você entrar no teu reino, lembre-se de mim. Aí eu fico imaginando a cena, irmãos, assim, porque uma vez eu estava vendo um clipe de música de uma banda chamada Third Day, uma banda americana, e tem uma música que se chama Ladrão, e conta a história desse ladrão, né? Assim, tipo, ilustra a história. E aí no clipe, assim, tem uma hora que eu imagino Jesus ali concentrado na sua missão, porque ele estava numa missão, amém? Ele não foi pego de surpresa. Ele não estava ali porque, oh, que pena, pegaram Jesus, coitado, ele não teve força para reagir. Não, meu irmão, ele estava ali por uma missão. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ali. E ele está ali concentrado na sua missão, e de repente ouve uma voz de alguém falando assim: quando você entrar no seu reino, lembre-se de mim. E eu imagino Jesus olhando para o lado. Os olhos de Jesus ali cheios de lágrimas e sangue, e falar para ele assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Amém. Com a voz cansada, e tudo acontecendo, e aquelas pessoas, aquele monte de gente dando risada e tirando sarro, né, irmãos? E eu fico imaginando a paz que chegou no coração daquele homem na cruz, do ladrão, como caiu como uma bomba, destruindo toda a dor, toda a tristeza e desespero. Sabe, irmãos? É engraçado. Como que alguém pode ter paz na cruz? Como que alguém pode ter paz no tempo de dor? Porque é fácil ter paz quando está tudo bem. É fácil pregar o evangelho para 300, 400 pessoas, quando você não precisa se responsabilizar em dizer para o seu irmão: sim, meu irmão, você vai ter paz. Amém? Porque nós temos muitas pessoas, e aí você fala assim, joga no ar: ó,
Deus está falando aqui que você vai ter paz e a pessoa, sou eu. Não, meu irmão, mas quando nós estamos em 2, 3 pessoas sofrendo, os dois, um do lado de lá, um do lado de cá, contando suas dores, e você consegue olhar para alguém e falar assim: você vai ter paz. Amém? Isso é cruz. Amém, igreja? E Jesus, depois de dar aquela paz àquele homem, e eu tenho certeza absoluta que ele respirou fundo e falou: agora eu posso morrer. Amém? Diferente de muita gente que está esperando viver. Mas Jesus falou assim: quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por amor a mim vai encontrá-la. E parece que só uma pessoa viveu isso na prática, e foi o ladrão na cruz. Amém? E depois os discípulos de Cristo, né? Amém, pessoal? E aí Jesus olha para ele, fala isso e depois volta para a sua missão. E o tempo vai passando, e aqueles homens vão sofrendo, padecendo, e aí chega uma hora, meu irmão, irmã, que Jesus vira para o lado, em um dos evangelhos, ele fala assim: eu tenho sede. E a sua boca começa a secar, e os soldados romanos enfiam uma esponja do mar, aquela esponjinha do mar, dentro de um balde cheio de vinagre, e levantam para Jesus, e Jesus bebe. Amém, igreja do Senhor? Mas um pouquinho antes disso, né, Jesus, num outro evangelho, ele está ali focado na sua missão e ele começa a clamar a Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Eu acho que ali o Jesus Cristo, o Jesus homem, o Yeshua homem, começa a sentir o seu ar acabando, porque a crucificação não mata de dor, ela mata de asfixia. Vocês sabiam disso? As pessoas são levantadas com os braços para que todo o peso do corpo caia sobre o pulmão. E quando Jesus começa a puxar o ar e não consegue encontrar o ar, ele começa a clamar a Deus. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Bem alto, bem forte, com choro na voz. Que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Vocês conseguem entender isso, igreja? Então ele está ali sofrendo e padecendo, e tua missão começa a chegar no final ali na cruz. Essa é a missão. E aí, quando ele tem sede, os soldados levam para ele a esponja com vinagre, e ele toma o último cálice da ceia da terra. Como eu já expliquei para os irmãos, que a Páscoa judaica tem 4 cálices. 4 cálices, comemorando as 4 bênçãos do Deuteronômio por ter saído do Egito. E Jesus tomou um só na mesa com seus discípulos. Amém? Amém. No jardim ele disse ao Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Foi o segundo. E na cruz ele tomou o terceiro, tomando vinagre. E o último, ele falou para os discípulos: eu vou tomar quando eu estiver junto com vocês. Amém? E o Senhor olha para o céu e fala aquela palavra ali, ó. Pode colocar para os irmãos aí. Aqui, ó. Tetelestai. Você sabe o que significa isso? Ele respira fundo e grita: está consumado. Amém, igreja? E enquanto isso, tinha um monte de fariseus e judeus. Sabe aquelas pessoas que levantavam os ramos quando ele entrou em Jerusalém? Sabe aquelas pessoas que jogavam suas capas para ele pisar em cima quando ele entrou lá em Jerusalém? Aquele bando de gente que ficava chacoalhando: bendito que vem em nome do Senhor. Eram aquelas mesmas pessoas que estavam gritando para Jesus lá no pé da cruz, lá, falando assim: desce daí. Amém? E eu fico imaginando a mãe de Jesus ouvindo tudo isso. O que não passou na cabeça daquela mulher? E ela desesperada, chorando copiosamente, o Senhor olha para ela e fala: mulher, está aí o teu filho, estou te dando aí o João, cuida dele. João, cuida da minha mãe. Amém, igreja? Você imagina o desespero dessas pessoas, igreja do Senhor? E olha que interessante, eu quero chegar no fim da mensagem antes do horário estourar, mas... E aí eu estou imaginando tudo isso e fico pensando: meu Deus do céu, enquanto todo mundo gritava: você não é o rei dos judeus? E aí os fariseus, quando Jesus começou a falar Eli, Eli, os fariseus falam assim: ele está citando os salmos, que tem um salmo que está escrito isso, né? Ele está
Não, ele tá clamando misericórdia. E ainda teve tempo, igreja do Senhor, para Jesus olhar para as pessoas que estavam tirando o sarro dele e pegaram a capa dele, ou melhor, que não era dele, mas que deram a ele, e começaram a lançar sorte. Quem vai ficar com a capa dele? Vamos ver, né? E Jesus olhou tudo aquilo, uma festa armada, e todo mundo rindo, poucas pessoas chorando, e ainda teve tempo de olhar e falar assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Olha que coisa, igreja. E aí que vem a revelação da palavra, né? Diante de tudo isso, quando Jesus respira fundo e dá esse grito aí, ó, esse foi o grito, sabe? E aí o centurião começa a ver tudo que está acontecendo, e eu não sei o que deu na cabeça daquele cara. De repente ele tem uma visão, e ele olha para a cruz e os outros soldados tudo parados assim olhando, e ele fala: meu não, isso aí é meu. Ele fala: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Olha isso, olha o chão tremendo, olha o céu como ficou negro, olha o vento. E eu fico pensando no peso que caiu no coração dele, falando: nós matamos o Filho de Deus. Amém, igreja do Senhor? Verdadeiramente, quer dizer, ele de verdade, ele é. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47, depois que Jesus diz Tetelestai, aquele centurião olha para ele e fala assim: verdadeiramente ele era justo, não tinha culpa. Amém, igreja? No Evangelho de Lucas, já li. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39, Jesus só dá o grito e não tem mais nenhum registro. Amém? E no Evangelho de João, o Evangelho de João não relata o que o centurião falou, mas relata o está consumado em destaque. Amém, igreja do Senhor? E aí, quando aqueles homens chegam no final daquilo tudo, eles vão conferir se os homens estão mortos, e manda com que um soldado, e isso está escrito no Evangelho de João, vai lá e quebra as pernas deles, porque daí o peso cai sobre o corpo logo e eles morrem lá, rápido, para de sofrer. Amém? E aí eles vão lá e acabam com os dois homens ao lado de Jesus. E quando eles chegam em Jesus, eles percebem que Jesus não está respirando mais. E aí um deles fala assim: pega uma lança, em vez de quebrar a perna dele, fura ele. Olha, vocês estão conseguindo entender isso, igreja? Quem é o Filho de Deus? Amém? Quem é o Filho de Deus? Quem é o vitorioso? É a pessoa que não sofre? É a pessoa que só tem vitórias? É o que consegue sobressair a todas as coisas? Ou é aquele que está sendo furado na cruz? E depois que ele é furado por uma lança, a Bíblia diz que saiu água e sangue do lado dele. E um médico disse que isso aí não tinha como ser encenado, porque isso aí é o sintoma de um infarto, não sei das quantas lá que dá no corpo, que a água é expelida do corpo. Não tinha como encenar isso. Não é que nem os muçulmanos dizem que Jesus encenou a morte dele. Amém, igreja? E aí eles constatam: Jesus morreu, pronto, tira ele daí. E eu fico imaginando aquele centurião em choque. Amém, igreja do Senhor? Eu não era nem essa linha que eu queria, mas é a linha que o Espírito Santo está falando conosco. Esse é o Evangelho. Amém? É falar para você que quando a única vez que alguém reconheceu Jesus, que não era entre os seus discípulos, e ainda que o único discípulo que reconheceu Jesus como Filho de Deus foi o mesmo que o traiu antes da cruz. Quantos sabiam disso? O único. Quando eles saíram pregando e fazendo as coisas, e eles voltaram para Jesus, Jesus perguntou:
As pessoas estão falando que o Senhor, está acontecendo milagres e enfim, um monte de coisa. E Jesus olhou para eles e falou: quem você falou? E quem vocês disseram que eu sou? E aí o Pedro olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí algum tempo depois ele está olhando para as pessoas e falando assim: não conheço essa pessoa. Amém, igreja? Vocês conseguem entender isso? Como que alguém declara Jesus uma hora e depois não conhece mais? Sabe por quê? Eu vou falar para você por quê, irmão, irmã. Porque o Cristo de verdade foi aquele que sofreu, foi aquele que morreu, foi aquele que recebeu a coroa de espinhos. Ele era o Filho de Deus ali naquele momento, e foi exatamente ali que ele foi reconhecido verdadeiramente por aquele centurião. Não foi um discípulo, não foi a mãe, não foi o pai que já nem vivia mais, não foram seus irmãos. Foi uma pessoa que estava ali para ajudar a matar. Olhou para ele e falou assim: esse cara era justo. Ele era realmente um filho de... Por quê? A minha pergunta para a igreja hoje é, para você, é por que ele só foi reconhecido como filho de Deus depois que ele expirou na cruz? Não é? Porque não teve nenhum milagre, não é? Porque não teve nada, mas, irmãos, porque aquele homem viu que alguém conseguiu mover uma situação através da morte, através de, sem mexer um dedo, sem falar uma palavra, a não ser está consumado. Jesus mexeu com o nosso planeta. Vocês entendem isso, pessoal? E o próprio Deus respondeu do céu, fazendo a terra tremer, fazendo o véu do templo se rasgar diante de uma ventania que veio terrível. Amém, igreja do Senhor? Eu fico imaginando o Deus Pai, porque hoje eles são 3 em 1, né? Sempre foram, mas o Filho estava na terra. Eu fico imaginando o Deus Pai lá do céu, esperando se cumprir todas as coisas em sua justiça e bondade. Mas o Deus Pai também tem amor, não é? Será que foi por isso que a terra tremeu, igreja? Né? Será que foi por isso que o véu do templo caiu na hora? E o véu do templo que a gente fala, todo mundo pensa num véuzinho. O véu do templo tinha não sei quantos centímetros de espessura, para ninguém passar para o Santo dos Santos, como eu falei outro dia. E aí a Bíblia diz que na morte de Cristo as coisas, teve um terremoto que não tinha tido naquele tempo. Amém? Quantos estão entendendo essa pregação hoje? Vocês que estão aqui, amém? Eu espero que os irmãos em casa estejam entendendo também que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que é visto nessa situação. Amém? O verdadeiro Filho de Deus, ele sofre. Amém? O verdadeiro Filho de Deus passa por escárnio. Você sabe o que é escárnio? É quando alguém fica tirando sarro de você, fica falando que, olha aí, e se você, irmão, irmã, tem passado situações em sua vida e você tem sentido a pressão do mundo e falado assim: meu Deus do céu, parece que eu nem sou crente, parece que nem sou filho de Deus, porque enquanto o povo tudo fica falando, porque eu sou de Deus, eu isso e aquilo não acontece na minha vida. Eu estou aqui falando para você, meu irmão, que quanto mais você sofre, quanto mais dói, mais você se parece com aquele que foi na cruz. Amém? Quanto mais nós sofremos por amor a Cristo, mais nós atestamos que nós somos filhos de Deus. Amém? Quanto menos nós nos parecemos com o mundo, mais nós nos parecemos com aquele que veio para vencer na dor. Quantos entendem isso, igreja? Amém? Amém? Você que está em casa, está entendendo isso em nome de Jesus? Sabe, irmão, irmã, aquela pessoa que perdeu um parente, que sofreu perdas na vida e, enfim, às vezes até irreparáveis aos olhos humanos, né? E continuou firme, continuou caminhando. Amém, igreja do Senhor? E consegue sair para fora no dia seguinte, não é? Que tem situações na vida da pessoa que a pessoa fica até com vergonha de sair para fora no outro dia.
É assim ou não é, igreja do Senhor? Né? Mas aquele que levanta e fala assim, não, eu vou lá porque é assim, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que continuar. Amém? Quanto mais ela passa por essas situações, mais ela se parece com Cristo, né? Mais ela se parece com aquele que venceu. E é isso que essa palavra veio nos dizer nessa noite, que quanto mais nós nos parecermos com Cristo, né? Quanto mais nós padecermos com Ele, como disse o apóstolo Paulo, se com Ele padecemos, com Ele também teremos todas as coisas. Se nós formos sepultados com Ele, nós também seremos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai nos ressuscitar, igreja do Senhor. Mas somente aquele que passar pela cruz, porque o próprio Cristo falou: se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo e vem. Vamos embora. Você está achando que não tem cruz? Tem que passar por ela sim. Tem que passar vergonha, tem que sofrer, tem que doer um pouquinho, igreja. Porque a vida é assim, ou vai doer com Cristo ou vai doer sem Cristo. Amém? Você escolhe. Uma vez eu falei para os irmãos numa pregação, e eu creio nisso, de todo o meu coração: ou você se prostra diante da cruz, ou você se prostra diante da dor do mundo. Amém. Ô pastor, mas se me prostrar diante da cruz vai doer também. O senhor está falando aí, não é? Vai passar também? Sim, meu irmão. Mas todos aqueles que passam pela cruz ressuscitam depois. Amém. Amém? Todos aqueles que passam pela cruz levantam-se novamente e podem dizer para as pessoas: agora me é dado todo poder. Sim, meu irmão. Você não é Jesus, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você e vai estar com você até a consumação dos tempos, até o fim dos séculos. Amém, igreja do Senhor? Não foi Jesus que disse lá em João? Ele falou assim: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou ficar com vocês. Então entenda uma coisa: vocês que passaram pela cruz, amém? Não há dor no mundo que tire essa marca de nós. Não há perda no mundo, não há miséria. Irmão, entenda uma coisa: a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Amém? Eu creio nisso. Amém? Mas a Bíblia também fala que nem sempre tem pão na casa do sábio. Amém? Vocês entendem isso, igreja do Senhor? Um dia você pode levantar, acordar e olhar para o nada e falar assim: meu Deus, minha vida está assim, ó. Lembre-se, cruz. Amém? O que ele tinha na cruz? Além da dor. Quantos entendem isso, igreja do Senhor? Amém. Na cruz ele foi identificado por uma plaquinha, né? Colocaram uma plaquinha escarnecendo dele, tirando sarro dele, falando assim: tá aí, ó. Olha o rei. Amém? Olha o rei de vocês. E naquela hora que ele colocaram a plaquinha ali, só estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João e uma outra mulher. Eu fico imaginando todos eles olhando para a cruz e vendo aquela plaquinha: Rei dos Judeus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quanta vergonha, né, igreja? Amém? Vocês entendem isso? Amém. O que nós vamos fazer depois? Amém? Como seria bom se naquela hora eles lembrassem, né? Mas ele falou que no terceiro dia ele vai voltar. Não é? Amém, igreja do Senhor? Mas eles não se lembraram, não. Tanto não se lembraram que no terceiro dia as mulheres foram lá para ungir o corpo dele, colocar especiarias e perfume no cadáver dele. Amém, igreja do Senhor? Mas eu e você já não sabemos que ele já ressuscitou? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Eu e você já não sabemos que ele já veio, que ele já saiu da cruz vitorioso e que a missão que ele nos deixou foi muito menor que a dele. Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Pois eu vou repetir para você gravar. Eu até anotei para não esquecer, mas eu já perdi toda a linha aqui do negócio. Quanto mais doer, quanto mais doloroso for, mais parecido com Jesus eu fico. Amém? Quanto mais vergonha eu passar pelo Evangelho, amém? Quanto mais apontarem para mim e para você falar assim: mas agora você é cristão, é crente, e seu Deus, enfim, esses papos todos, esse povo besta. Amém?
ficar tirando sarro da gente. Fala assim, mas você não é cristão? Você não é crente? Cadê teu Jesus? Cadê tua igreja? Né? Cadê teu pastor? Porque tem gente que acha que é o pastor que faz as coisas, né? Não tem? Pessoal que acha que o pastor que é o santo. Amém, igreja do Senhor? Cadê teu pastor? Cadê não sei o quê? Irmãos, entenda. Não aflija teu coração. Não fique estremecido na tua fé. Não fique triste. Amém? Não fique triste com isso, em nome de Jesus. Porque o poder que levantou Jesus é o poder que nos move hoje. Amém? Amém, igreja? O poder que tirou Jesus do sepulcro, né, que moveu o corpo glorificado do Senhor, o mesmo poder que moveu aquela pedra da porta do sepulcro do Senhor, Ele acabou irradiando para os seus filhos. Amém, igreja do Senhor? O Senhor nos deu o direito de sermos parecidos com Ele. Amém, igreja do Senhor? O Senhor nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, não é? Todo aquele que o receber e declarar, todos aqueles que receberem e declararem, poderão chamar Deus de Pai, poderão dizer que as pessoas que Deus é meu Pai. Amém, igreja do Senhor? Independente de qualquer coisa que aconteça, esse é o Evangelho, essa é a mensagem, que é o poder que nos faz continuar, irmão, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso, igreja do Senhor? Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase, ouvi um devocional, sei lá como é que chama isso. E aí o pastor falava de uma coisa muito interessante. Naquele dia, eu mudei um pouquinho minha concepção. E eu vou fazer uso disso hoje. Porque o Senhor me lembrava disso enquanto eu escrevia aqui. Há muito tempo atrás eu ficava questionando Deus sobre algumas coisas. Falava, meu Deus, aquela pergunta besta. Todo mundo faz. Tipo... Tem uns caras que perguntam por que Deus criou certas coisas, não sei. Enfim, não é, Vitor? Então, mas tem aquelas pessoas que perguntam para Deus assim, poxa vida, se Deus é bom, por que acontece coisa ruim com as pessoas boas? Todo mundo já perguntou isso. Não é? E eu ficava me perguntando, falando, meu Deus do céu, como que pode acontecer isso, acontecer aquilo e tal? E aí eu mudei um pouco minha concepção, vamos dizer assim, a minha lógica, quando eu meditei sobre uma coisa. Um pastor falou assim, quando aconteceu aquilo com uma criança, chamava João Hélio, não sei se vocês lembram disso, que uns bandidos roubaram o carro da mãe dele, e a criança ficou presa no cinto de segurança e foi arrastada 8 quilômetros. E os bandidos não pararam, não é? E aí o pastor falou assim, o que ia adiantar se aquela mulher chegasse numa igreja e as pessoas ficassem colocando a mão na cabeça dela e gritando assim, recebe poder, recebe poder. Vocês estão entendendo? O que ia adiantar se ela fosse numa igreja onde o cara fala assim, faz o voto de R$1.000? O que ia adiantar? Se ela fosse numa igreja onde metade da pregação é em língua estranha e ninguém entende nada. Amém. Quantos entendem isso? Amém. E eu fiquei pensando naquilo e falei, verdade. Como você fala para uma pessoa que perdeu um filho dessa forma, que Deus é bom? Amém? Eu acho que é nessa hora que aquele monte de pastor midiático desaparece. E aí, logo em seguida, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, mas tem alguma forma? Não é possível. E aí o Senhor, por sua infinita misericórdia, Ele se revela a nós na igreja do Senhor. Porque na verdade o verdadeiro poder não está aqui. O verdadeiro poder não é esse, com a mão na cabeça. Amém? O verdadeiro poder não está lá nos eventos. Reúne 3 dias num lugar e vai profetizar coisa na vida da pessoa, e depois que a pessoa sai, volta para a mesma coisa na vida dela. O verdadeiro poder é quando a pessoa entende que a cruz é a verdadeira mensagem, e que a dor não separa ninguém. Amém? Que a morte não tem poder
sobre as pessoas. Verdadeiro poder seria se alguém chegasse naquela mãe e dissesse assim: mãezinha, entenda uma coisa, Jesus morreu na cruz para que um dia, quando você aceitar Jesus também, você vai encontrar esse menino lá no céu. Amém? Porque o reino dos céus é deles. Então ele já está lá, não é, pastor Wilson? Só falta você agora. Sabe? Porque vai doer, vai passar um tempo, e aí as coisas vão passando, e a vida vai, essa dor nunca vai sair. Quem perde alguém sabe, não é, igreja do Senhor? A dor nunca sai. E não adianta orar na cabeça, irmão. Não adianta. Você tem que seguir em frente. Amém, igreja do Senhor? Amém. E lembrar que todo tipo de dor te faz parecer com aquele que venceu na cruz. Amém, igreja do Senhor? E aí, continuando sobre todas essas coisas e passando sobre todas essas coisas, é que nós verdadeiramente podemos declarar que somos mais do que vencedores. Amém? Que não existe nenhum motivo para dizer para as pessoas: nós somos vencedores. Por quê? Porque eu conquistei não sei o quê, porque eu concluí uma faculdade, não sei o quê. Não, irmão, não tem isso aí, é feijão com arroz da vida. Amém? É o feijão com arroz da vida. Você tem que fazer, acabou. Sabe o que é vitória? É vitória quando você não arrumar um emprego. Amém? Amém, igreja, ou não? Amém? Eu acho que os irmãos não estão entendendo nada hoje, mas enfim, foi a mensagem que Deus me deu. A vitória está, irmão, como um dia eu estava numa igrejinha pequena e ouvi uma pregação também quando eu era criança. O irmão falando assim: irmão, eu fui num lugar no interior de São Paulo, assim, e aí as pessoas saem debaixo de poeira, chuva, barro, com a bíbliazinha debaixo do braço e vai para a igreja, das 6:30 da tarde, parece até formigueiro. Amém, igreja do Senhor? Vocês já viram isso, igreja? Amém. Eu já vi isso aqui, já vi isso aqui em Amador Bueno, já fiz isso quando era criança, amassando barro por aí. Amém? O verdadeiro evangelho é quando você sabe que a pessoa só tem um arroz com ovo na sua casa, mas mesmo assim, quando passa por alguém passando por uma dificuldade enorme, a pessoa fala assim: eu preciso de oração, ora por mim, e não sei o que, a pessoa: não, eu vou orar por você, Deus vai te dar vitória. Amém, igreja do Senhor? E quem sabe, meu irmão, irmã, você foi vítima de oração de alguém assim um dia, não é? A pessoa não tinha nada em casa e profetizou na sua vida, e aconteceu. Por quê? Porque aquela pessoa era igual a Jesus. Amém? Porque essas pessoas são iguais a Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Ela pode não ter onde encostar a cabeça, mas se ela tiver o Espírito Santo, ela tem todo o poder concentrado nela. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso, igreja do Senhor? Amém. Todos entendem isso mesmo, em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Está consumado. E não foi por acaso, não. Está consumado, mas não para finalizar, mas para começar. Amém? Está consumado para nos dar a mesma missão, para te fazer entender que as coisas que você passa na sua vida não diminuem nada, nem a sua fé e nem quem é teu Deus. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso nessa igreja? E você em casa, em nome de Jesus, receba isso no teu coração, em nome de Jesus. Independente do que aconteça aí fora, no mundo, na sua casa, a sua fé, o seu Deus é o mesmo, Ele não muda. Porque a nossa promessa, ela é grande, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. A nossa esperança é uma âncora, como diz Efésios capítulo 6, se eu não estou enganado. Amém? Nossa esperança é uma âncora. E essa âncora tem nome, é Jesus. Amém? Que nos prometeu passar por tudo isso junto com Ele, porque depois de tudo isso aí, Ele voltou como rei. Amém? Lembra aquela coroa de espinho, né? Lembra a plaquinha, né? Como ficaria a cara daquelas pessoas que fizeram isso, né? Amém. Quando vissem Jesus de novo, né? Amém, igreja do Senhor? Amém. Mas sabe que eles talvez não viram Jesus pessoalmente, mas eles viram aqueles que Jesus levantou. Amém? Depois de alguns dias, depois de 45 dias mais ou menos, vários Jesus começaram a aparecer naquela região. Vários. Todos eles começaram a se levantar. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que quer dizer, igreja? Amém.
E aí eles foram passando de século em século, de tempo em tempo, perseguidos ou não, eles continuaram e continuaram surgindo, 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 e surgiram todo tipo de Jesus, igreja do Senhor. Como os missionários moravianos que se vendiam para ser escravos, não é? Para poder pregar para aqueles que eram escravos. Os missionários que desbravaram a África lá e ficaram lá com as pessoas. Quantos estão entendendo isso, igreja do Senhor? Aqueles que enfrentaram as armas, as espadas, e enfim. E Jesus vai surgindo dia após dia. E aí surge uma crise no mundo, igreja do Senhor. Os falsos profetas tudo corre, como ratos que fogem de um barco afundando. Mas aí o que acontece com a igreja de Cristo? Jesus surge novamente. Amém? Quantos estão entendendo isso? Dizendo para as pessoas que mesmo que você não sofra nada durante essa crise, ele continua aí, ele permanece. Mas lembre-se, ser parecido com Cristo é fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Amém, igreja do Senhor? Porque tem pessoas que vão ser usados pelo Senhor para ser Jesus na vida de alguém. Amém? Quer ser parecido com Cristo? Porque a missão do crente, entenda, a missão do crente não é vir à igreja, igreja do Senhor. É por isso que Deus está nos ensinando isso com esse tempo. Como estão entendendo? Amém? A missão do crente não é ficar sentado na cadeira. A missão do crente é ser Jesus. É ser Jesus. Quem quer vir após mim, tome sua cruz. Por que Jesus falou isso? Porque eu vou ter uma, você também vai ter. Seremos todos iguais. Amém? E ele ainda disse para os seus discípulos: e vocês farão obras maiores que as minhas ainda. Amém? Quantos entendem isso? Então, cadê? Amém? Mas eu tenho certeza, irmãos, e tenho certeza no meu coração, que hoje o Senhor está derramando assim com o seu odre, né, sobre o meu coração e o seu coração, uma fé, algo diferente, uma revelação para o teu coração. Amém? Quem sabe Ele vai curar a tua dor, né, o vazio que está dentro de você durante esses dias. Amém, igreja do Senhor? Quem sabe Ele está respondendo agora os questionamentos do mundo, né? Não é? Quem sabe Ele está falando para você a resposta daquilo que você queria ouvir. Ó, tá vendo? Ó? Sabe por que está acontecendo tudo isso na sua vida? Porque você é igual a mim. Amém? Mas tenham paz. Aí Jesus disse, e eu faço essas palavras nessa noite, a mensagem para mim e para você, que Jesus disse a seus discípulos: olha, vocês vão ter as aflições, mas tenham paz em mim. Eu venci. Eu venci por vocês. Amém? Vocês entendem isso, igreja? Você venceu já. Amém? Até aquilo que não aconteceu ainda já está vencido. É só você não desistir. Amém, igreja do Senhor? É só você não voltar atrás. É só você não abaixar a tua cabeça. Segue adiante, igreja do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo isso? O Senhor quer te levar adiante nesse caminho forte. Amém? Com certeza de quem você é. Quem é você nessa noite? Amém? Tomara que as pessoas olhem para nós, viu, André, Celso, e digam assim: olha, verdadeiramente aquele ali é um filho de Deus, hein? Amém? Quantos estão entendendo isso agora? Será que as pessoas olham para nós e dizem isso? Não é, Vitor? Porque o Filho de Deus foi reconhecido lá, na cruz. O povo dos milagres, meu irmão, você vê que eles não aparecem mais nos 40 dias que Jesus ficou na terra, né? Quantos já perceberam isso? Levante sua mão. Não aparece ninguém, né? Cadê o Jairo com a sua filha ressuscitada? Cadê a mulher do fluxo de sangue? Cadê o endemoniado lá de Gadara? Cadê a mulher de Samaria? Onde estão todos eles que viveram milagres? Onde está Betsaida, Corazim? Onde estão eles? Não é? Só aqueles que não viram o milagre declararam que Jesus é o Filho de Deus. Amém, igreja? Porque o maior milagre foi isso mesmo. Foi com a sua morte estremecer o mundo e vencer todas as coisas. Mostrar para as pessoas que as dores não param aqueles que creem em Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos entenderam isso? Amém. As dores não param
quem crê em Deus. Nós seguiremos adiante, passaremos por todas elas e sobressairemos, aleluia, sobre todas elas. Amém? Amém, igreja do Senhor? Ai, pastor, mas eu tenho medo. O medo faz parte, meu irmão. O medo faz parte. Tenha medo, mas quando você tiver medo, lembre-se que nós estamos guardados debaixo das asas dele. Amém? Aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Mas eles se abalaram. Amém, igreja do Senhor? O Salmo foi escrito 1000 e poucos anos antes de Cristo, meu irmão. Mas quando Jesus foi crucificado, os montes de Sião se abalaram. Não é? A crucificação mexe com tudo, meu amigo, e mostra coisas que ninguém sabe. Amém, igreja do Senhor? Nesse caso, ela está revelando para nós qual é o nosso passo, qual é a nossa vida, como nós nos parecemos mais com Cristo. Amém, igreja do Senhor? E se você se parece com Cristo no sofrimento, você também vai se parecer na vitória. Amém, igreja do Senhor? Você também vai se parecer com Ele na bênção. Amém? Não tem medo de falar isso não, igreja. Vai se parecer com Ele quando alguém te pedir. Como eu falei, pedir oração para você. Eu estava falando lá daquele povo antigamente. Como eu falei para o seu irmão falando, né, o povinho lá simples. E uma vez eu ouvindo uma meditação sobre isso, e o pastor falando assim: aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está almoçando lá num lugar bem distante, aí passa um carro na rua, enche de poeira na casa dela, né? Porque tem lugar que não tem asfalto. Não é, igreja? Não é assim? E aquelas pessoas almoçando ali, aquele almoço simplesinho, e quando chega o fim da tarde, pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Ninguém entende por que esse povo continua. Amém? Esse povo, amém, igreja do Senhor? Eu não queria estragar isso, mas não tem como. Mas esse povo que até hoje só aprendeu bênção, vitória, cura, não sei o que, não sabe o que é isso que a gente está falando, igreja. Amém? Não sabe o que é isso, não sabe o que é evangelho, não sabe o que é comer arroz com ovo. Amém? E dar graças a Deus por isso e falar: não, mas eu estou vivendo a promessa de Deus. Amém? Porque o meu reino não é daqui. Lembra que Jesus falou para o cara: você é mesmo rei? Aí Jesus falou assim: você está falando. Você é rei? Você está falando. Aí o cara ficou assim: não entendi nada agora. E onde é o teu reino então? Bom, ele não é daqui. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Não são palavras minhas não, igreja. Está aqui no evangelho, quando Jesus foi preso. E onde é o teu reino? Ele não é daqui. Mas um dia ele disse para os discípulos: o reino de Deus está em vocês. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém? Se você permanecer firme no Senhor, você vai viver o reino de Deus todos os dias da sua vida. Amém? Bom ou ruim, Ele nunca vai te deixar. Amém? Estando bem ou mal, triste e feliz, Ele sempre vai estar ao seu lado. Amém? Sabe por quê? Porque um dia eu e você precisamos virar essa página da nossa vida e receber a coroa da vida eterna. Amém, igreja do Senhor? Quantos entenderam isso? Amém? Se tem alguém assistindo a live na sua casa aí, ouviu tudo isso aí, entende? Tudo isso é por um propósito específico, para dizer a você que Jesus salva. Amém? Jesus salva, independente do que aconteça, independente de como fique. Porque tem pessoas que aceitam Jesus e fica debaixo de uma vida complicada, porque a família oprime, porque as pessoas perseguem, porque não muda a questão. Não entenda. Se você aceitar Jesus, pronto, um dia essa página vai virar. Amém, igreja do Senhor? E essa mensagem veio para nos dizer exatamente isso, que essas dores que nós passamos nos fazem nos parecer com Ele. Amém? E quanto mais nós nos parecermos com Ele, mais vitoriosos nós seremos sobre todas as coisas. Amém, igreja do Senhor? Vamos finalizar então em nome de Jesus? Tem pouquinha gente aqui, viu, igreja, que está assistindo, se é que tem alguém lá. Mas um dia vai ter. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Não termina não, Vitor. Fica em paz aí. Amém. Aleluia. Vamos apagar esse negócio aqui também? Hoje? Só hoje. Amém. Essa luz aí. Vou aproveitar.
Vamos orar ao Senhor. E não precisa tocar teu irmão, não. Não precisa abraçar. Não precisa segurar na mão. Mas eu queria que você olhasse para ele, para o seu irmão que está aqui. Tem poucas pessoas. Olha para ele, olha bem nos olhos dessa pessoa. Amém? Pode falar de todo o seu, pode falar com fé. E eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, não se escandaliza não. Mas se você falar sem fé no seu coração, é tudo bem, eu empresto a minha. Eu creio por você. Amém? Pode falar assim: nenhuma dor dura para sempre. Amém? Quanto mais doer, pode falar, mais parecido com Ele você fica. Amém? Amém, igreja do Senhor? E dói, mas sara. Amém? É como diz o versículo que está na nossa placa lá. Às vezes Ele abre a ferida, mas Ele mesmo cura. Amém, igreja do Senhor? Ele liga as feridas, Ele restaura, Ele faz você levantar de novo no outro dia e sentir uma força que você não tinha no dia anterior, igreja do Senhor. Amém? A nossa fé nos empurra para frente, igreja. Se Cristo te faz parecido com Ele nas dores, na cruz, Ele também te faz parecido com Ele nas obras. Amém? No amor, não é? Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala obra, sabe, Jones? As pessoas ficam achando assim que a gente vai orar por alguém e vai crescer uma perna, sabe? Vai sarar de uma doença incurável. Não, eu estou falando daquela pessoa que segura a mão daquela pessoa que está morrendo. Que tem coragem para fazer isso. Amém, igreja do Senhor? Eu estou falando para pessoas que conseguem ficar ao lado de alguém quando não tem nada para dizer, mas sabe que vai ficar ali porque faz diferença. Amém, Deus, aleluia. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? Amém? Isso é poder. Amém? É não ter medo de ir na casa que está com problema. É não ter medo de encarar o teu irmão que está passando dificuldade junto com você. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz, não tem outra. Amém? Essa é a coragem que Deus nos dá. Levanta, assim diz o Senhor nessa noite para a tua igreja: levanta e resplandece, porque já vem a luz do Senhor sobre ti. O Senhor te ungiu para quê? Amém? Ele te ungiu para quê? Amém? Para anunciar a liberdade aos cativos. Amém? Para libertar os cativos, para ajudar aquele que está com o coração preso, entristecido, falar para ele: existe um Deus, existe uma saída. Ah, mas você também passa dificuldade, não tem problema, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor no meu Cristo. Aleluia. Amém, igreja do Senhor? Amém, Pai. Será que tem alguém com vergonha de pregar o evangelho nesse tempo, igreja? E o Senhor está precisando falar desse jeito comigo, com você? Amém? Não tenha vergonha da sua cruz. A cruz é vergonha. Ele se fez maldito por nós ali. Amém? Uma vez eu estava respondendo a um irmão sobre isso, falando: não, a cruz não é símbolo de maldição. Jesus era o símbolo da maldição. Amém? Só para vocês terem ideia. A Bíblia fala que Ele se fez maldito. Ele se fez maldição. Amém? Mas aquilo já passou. Amém? Ele venceu, ele saiu de lá, ele já é rei agora. Ele é o rei de todas as coisas do universo, ele governa todas as coisas e nos prometeu uma coroa também. Amém? E nessa noite eu te digo, em nome de Jesus, como está escrito lá no Apocalipse capítulo 3, cuidado. Amém? Toma cuidado, fica firme, não desanima, não desiste, toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E tire aquilo que você tem. Você acha que o que você tem é pouco? Você está vendo agora a mensagem? Amém, igreja do Senhor? Não é pouco, não. Amém? O que Deus nos deu é tudo que nós precisamos. Amém? O que Ele nos deu, a mensagem que Ele nos deu, o status que Ele nos colocou, é aquilo que você precisa. Entenda uma coisa no seu coração de uma vez por todas. Amém? A cruz é a nossa mensagem. Amém? A dor faz parte, mas ela passa, porque se Ele venceu, nós também estamos juntos.
Amém? A vitória é nossa também. Nós levantaremos. Amém, igreja do Senhor? Algumas pessoas estão pensando assim: meu Deus, então eu vou sofrer minha vida inteira, até chegar no fim da minha vida para poder falar que venci. Não, entenda, meu irmão. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues à morte. Vocês entendem isso, igreja do Senhor? Quantos lembram desse versículo? Levanta a mão se você lembra. Todos os dias, vocês e eu somos entregues à morte, todos os dias. Quer dizer, talvez todos os dias na nossa cruz, alguém vai lá e bate um prego. Amém? Mas assim como ele saiu da cruz, e no terceiro dia ele veio vitorioso, irmão, entenda. Todas as vezes que nós somos levados à vergonha da cruz, nós também voltamos e retornamos disso vitoriosos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém. Amém? Grava isso no teu coração, em nome de Jesus. E vamos encerrar agora. Amém? Essa é a palavra que você tem que guardar para essa semana. Para a próxima semana o Senhor tem mais para nós. Durante a semana o Senhor tem mais para nós. Amém? Eu queria muito encerrar esse culto com louvor, mas vamos encerrar e vamos para casa, né? Amém? Eu acho que está bom até aqui. Todos entenderam? Levante sua mão se entendeu. Amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou parecido com Ele. Eu sou parecido com Ele. E se você não tinha entendido até hoje como é ser parecido com Cristo, começa agora a entender qual é a sua missão, como que você deve se portar. Amém? Para que as pessoas olhem para você na rua, e além de todas as outras coisas que nos chamam, que dizem sobre nós, alguém pelo menos diga: verdadeiramente você é um filho de Deus. Amém. Amém? Se for necessário abaixar a cabeça, abaixa a cabeça. Amém? Ele fez isso. Se for necessário perdoar, olhar para o lado e perdoar alguém que você nem conhece, perdoa. Amém? Amém? Quando fala de perdão, mexe, né, com o nosso coração, né? Perdão é complicado. Amém? Mas ele olhou para aquelas pessoas ali, ó, falou: pai, perdoa, eles não têm nem noção do que estão fazendo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que faz qualquer coisa a nós, qualquer coisa, a mim, a você, não está fazendo para mim, para você, está fazendo para ele. Amém. Não foi ele que disse isso? Não foi, missionária? Foi ou não foi? Ele falou: qualquer um que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, está fazendo a mim. Amém? Amém? Então, deixa com ele. É a cruz. Você não pode fazer nada. Você está com a mão presa. Você está com uma coroa de espinho doendo. Amém, igreja do Senhor? A cura vai vir através dele. E a ação que nós precisamos também vem através dele. Amém? Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Vamos encerrar. Agora vai. Vamos encerrar em nome de Jesus e vamos para a nossa casa. Os irmãos que estão em casa, fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele te abençoe e te guarde em todas as coisas. Que nessa semana você possa ver o agir de Deus na sua vida, na sua família, em todas as coisas. Nós oramos e agradecemos ao Senhor e damos graças por tudo. Amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós para todos, sempre todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor, e agindo Deus, ninguém em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.